Terminamos na semana passada com o texto do Bom Pastor, dedicado de modo particular à misericórdia do Senhor Jesus, pastor que busca a ovelha perdida. Terminamos a primeira semana dos exercícios espirituais que Santo Inácio propõe, que seja uma semana que num retiro de mês habitualmente demora 5, 6 dias a ser rezada. Vários textos, como vimos, ao longo de semanas, e este último com a misericórdia. Tentámos rezar o mistério do pecado, refleti-lo, aprofundá-lo, rezar também o nosso próprio pecado, o pecado do mundo, rezar a misericórdia do Pai, a misericórdia do próprio Jesus, e fizemos um caminho numa tentativa de conversão e de mudança. Demos muita atenção aos dois colóquios, ao colóquio da misericórdia, diante de Jesus Cristo crucificado, e ao tríplice colóquio. Primeiro a Nossa Senhora, depois a Jesus, depois ao Pai. Tivemos também uma grande preocupação de olhar as regras de discernimento dos espíritos da primeira semana. E agora, terminada esta fase, que quem tem o livro Ordenar a Vida, ou quem pode repescar os programas da Canção Nova, poderá retomar de vez em quando este grande tema, rezado ao longo da primeira semana. Vamos começar hoje uma introdução à segunda semana dos exercícios espirituais. Num retiro de mês, esta segunda semana é sempre mais longa. Chega a demorar de 9, 10 dias, às vezes até 11, depende do grupo, depende das pessoas. É uma semana longa, uma semana onde se coloca ao exercitante grandes meditações, grandes opções. É a semana da eleição, quando se faz exercícios para uma eleição, quer a eleição do estado de vida, ou seja, fico solteiro, caso, ou vou para o seminário. Fico solteira, caso, ou vou para a religiosa. Esta eleição, o lugar dela é ao longo da segunda semana, com ensinamentos próprios de Santo Inácio, que havemos depois na devida altura, de aprofundar. Mas também a segunda semana tem as chamadas meditações inacianas, ou seja, meditações que Inácio escreveu do seu próprio punho, através da sua experiência que ele próprio fez e da experiência que tantos outros fizeram com ele, dos exercícios espirituais. E depois, a segunda semana é ainda recheada, diria eu, com a meditação dos textos da vida oculta, a Anunciação, o presépio, antes disso a visitação a Nossa Senhora, a apresentação no templo. Depois havemos de rezar nos dias finais da segunda semana, mistérios da vida pública. Talvez começando pelo batismo
E depois a vida pública, algum milagre, alguma pregação, alguma dimensão da vida de Jesus. A segunda semana termina com o Domingo de Ramos, com a entrada triunfal em Jerusalém. Então é esta caminhada evangélica para nos apropriarmos das dimensões de Jesus. Daí que eu comece por dizer aos meus caros amigos que me estão a ouvir que a grande graça a pedir ao longo da segunda semana, e que é bom que o exercitante peça, reze no começo de cada meditação, e talvez também, porque não, ao longo do dia, é o conhecimento interno de Jesus Cristo, para melhor o seguir, o amar, o imitar. Conhecimento interno. Não basta o conhecimento exterior. Os fariseus e os judeus também tinham esse conhecimento. Conheciam-no por fora. A maneira de falar, o tom de voz, o tamanho do cabelo, a altura, a cor dos olhos, o modo de andar, Era um conhecimento externo. Mas importa ir ao interior, pela ajuda e a ação do Espírito Santo, ao interior do coração de Jesus Cristo, dos seus sentimentos, das suas opções, e pedir a graça deste conhecimento interno. Só conhecendo Jesus por dentro é que nós teremos mais decisão e mais coragem para o imitar, para nos aproximarmos dele, para viver ao jeito dele, para ser como ele foi. É este conhecimento interno que é a maravilha, a grandeza da nossa própria vida. Ninguém ama o que não conhece. Daí precisamos deste conhecimento interno de Nosso Senhor Jesus Cristo para melhor o seguir. E seguir, creio que já vimos alguma vez, não é só ir atrás dele, é imitar, é tentar ser como ele foi, é assumir na nossa vida as suas virtudes, o seu modo de ser, a sua maneira de estar no mundo, a maneira de se relacionar com as pessoas, com as coisas. Então, conhecimento interno para melhor seguir Jesus Cristo. E quanto mais o conhecermos, mais o amaremos. E mais decisão firme do seguir, do imitar, de tentar ser como ele. E é isto que importa numa relação profunda com Jesus. Então, olhar, eu até lia, é esta imitação que todo o conjunto dos exercícios quer conduzir o exercitante, a pessoa que faz os exercícios espirituais. Não podemos ficar só em algo bonito. Eu gosto, mas não aprofundo. Algo piedoso, platónico. Importante conhecer para mais amar. E se amo, imito. E se amo, procuro integrar na minha vida, e meus caros amigos na vossa, não só Jesus no sentido de poder ter um diálogo com ele, poder comungá-lo na missa, mas na vida, tentar ser como ele foi, viver como ele viveu. Amar, sofrer, rezar, é esta identificação, é esta determinação
de o imitar e de ser como ele foi. Então é este o grande caminho que a segunda semana coloca diante de nós, sempre com esta súplica, pedir conhecimento interno de nosso Senhor Jesus Cristo, para melhor o amar e seguir. A segunda semana, depois da graça, de ter rezado a primeira e um desejo de conversão, ao final da primeira semana, o coração, a pessoa que está a fazer os exercícios, há de sentir o desejo de se dar a Jesus. E por isso é que a primeira meditação, a primeira contemplação que Inácio de Loyola coloca no início da segunda semana é exatamente o chamamento de Cristo, o chamamento do Rei. O Rei que nos chama a segui-lo, o Rei que nos chama a ir atrás dele, a viver como ele viveu. Então há aqui um toque da graça que vem apanhar o exercitante no final da primeira semana, num desejo de conversão. Queres converter-te? Então Jesus te chama e te vai apresentar o que é o caminho do Evangelho, o que foi a sua vida, o que foi as suas opções, os seus gostos. Ele vai apresentar-te essas maravilhas. Então, olhar este Jesus assim é uma maneira de querer mesmo segui-lo, imitá-lo, ser como ele foi, viver ao jeito dele. Por isso a segunda semana vai colocar diante de nós uma perspectiva de oferta, de oblação. Eu me entrego, eu quero ser como tu, eu quero viver como tu, eu quero amar e sofrer como tu, Jesus. Eu quero, porventura, passar dificuldades, humilhações, como tu, ao teu jeito. Então é esta identificação, sempre, ser Jesus, ser como Jesus, imitar este Jesus, assumir na vida pelo desejo um conhecimento interno que leva à imitação e que leva ao desejo de viver ao jeito dele e como ele. Então é este o projeto de uma segunda semana que vamos ter diante de nós, agora se calhar durante uma temporada longa, porque se durante o retiro de mês ela demora 9, 10 dias, é natural que nós precisemos de algumas semanas, já que cada semana só rezamos um tema. Então é este projeto que através da Canção Nova vamos ter diante de nós. Peça muito a graça de conhecer Jesus para melhor o amar, o imitar, o seguir. Gostava agora, neste primeiro programa dedicado à segunda semana, de pôr os nossos queridos telespectadores perante o projeto desta segunda semana, assim detalhado. Depois voltaremos a cada parcela, a cada fase, a cada meditação. Mas agora fazer como que num filme o projeto todo desta segunda semana. Como já dissemos, Inácio começa a segunda semana por colocar diante de nós a meditação do Rei que é Jesus, que nos chama a segui-lo e que nos chama a dispor-nos a imitá-lo. Por isso essa meditação, essa contemplação vai terminar com uma oferta, uma oração que ele põe
oferecer-nos a Jesus para ser como Ele, para o seguir, para imitar. É a nossa oblação. Uma oração que depois havemos de rezar e de examinar na devida altura. Acabada a meditação esta do Rei, de Jesus que nos chama, de Jesus que nos convida a segui-lo e a ser como Ele, Inácio propõe-nos que rezemos os mistérios da vida oculta. Para quê? Para, se tu te dispões a seguir Jesus, convém que percebas qual foi o caminho dele. E o caminho dele começa na encarnação. E o caminho dele começa no dia em que o anjo aparece à Senhora, à Virgem Maria, e lhe propõe ser mãe do Salvador. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, não vá ao exercitante, cada um de vós que me está a ouvir, e eu também, porventura, dispor-nos a seguir Jesus, mas ele vai por um sítio e a gente vai por outro. Não, temos que ir por onde ele foi. Então, para não nos enganarmos, Inácio começa, vamos lá ver, como é que foi o caminho? Como é que ele viveu? Encarnação. Depois, vamos lá. Como é que ele nasceu? Presépio. Depois, a apresentação no templo. Depois, a fuga para o Egito. Depois, a perda, o encontro entre os doutores. Depois, a vida oculta em Nazaré, com muitas facetas de trabalho, de oração, de sofrimento. Pronto, é este mistério de 30 anos de vida oculta que nos vai ocupar durante alguns dias. Terminado esta caminhada, ao longo desde a anunciação do anjo ao final da vida oculta, aparecem depois as tais meditações inacianas. Uma primeira meditação que Inácio nos propõe 2 estilos de vida. Ele até lhe chama 2 bandeiras, a bandeira de Satanás e a bandeira de Jesus Cristo. 2 estilos, 2 modos de viver, um modo evangélico e um modo mundano. E cada um de nós tem que se dispor a optar por aquilo que quer, e se já quer e já deseja o modo evangélico, a pedir, com 3 colóquios, um a Nossa Senhora, outro a Jesus, outro ao Pai, para que me dê a graça de viver o espírito evangélico de Jesus Cristo. É a chamada meditação das 2 bandeiras, dos 2 espíritos, dos 2 modos, das 2 opções de vida. Depois dessa meditação das 2 bandeiras, Inácio vai nos propor ainda mais 2 grandes opções, meditações, contemplações, chamadas inacianas. Uma delas tem um nome esquisito para nós hoje, mas enfim, é a meditação dos 3 binários, ou seja, 3 conjuntos de pessoas, para ver o estado de fidelidade de cada uma e o estado de generosidade, e comparar connosco e vermos-nos à luz desse estado de fidelidade, como é que vai o meu estado, a minha opção por Jesus Cristo. E o dia inaciano termina com a chamada, com reflexão, meditação dos 3 graus de humildade, ou, se quiserem, dos 3 graus de amor, para a gente comparar, medir, avaliar, perceber em que grau vivo, estou, e em que grau quero eu viver mais e melhor.
Num primeiro grau, em que é só o esforço para não cometer pecado mortal, já é alguma coisa, mas parece-me de pouco. De um segundo grau, que é nem sequer cometer pecado venial, já é uma generosidade maior. De um terceiro grau, que nos leva à imitação de Jesus. É o terceiro grau de amor, é ser como ele foi, é imitá-lo a toda a prova. E em tudo, não só em algumas coisas. Então temos este núcleo, no final da vida oculta, este núcleo central da segunda semana. Daqui se colocam depois, porventura, as regras para eleger um estado de vida ou eleger outra dimensão qualquer. Pode uma pessoa ir para uns exercícios espirituais simplesmente, e já não é pouco, para eleger se é casado, se vamos ter mais filhos ou menos filhos. Ou então eleger que curso é que eu vou tirar. Ou então eleger, não só a nível vocacional, de estado de vida, mas pode uma pessoa querer fazer exercícios para se perguntar como é que eu vou fazer o meu testamento, que é uma coisa séria. A quem é que eu vou deixar os meus bens? De que modo é que eu vou partilhar aquilo que tenho? Vou deixá-los à paróquia, aos pobres, a uns familiares que necessitam mais? Há aqui um discernimento a fazer. E quem diz estes, diz tantos outros que o Senhor nos pode ir pedindo. Terminado este núcleo, que é um núcleo central na segunda semana, somos então convidados a fazer uma caminhada da vida pública de Jesus, tomando os mistérios da vida dele. O batismo, algum sermão, alguns milagres, alguns encontros, rezar porventura o discurso do pão da vida, para nos apercebermos já do mistério da Eucaristia. Vamos rezando a vida pública, aquilo que ele viveu, as suas caminhadas, o seu suor, a sua fome, a sua sede, as suas lágrimas, a ternura com as crianças, as lágrimas que chora por Lázaro, a misericórdia com os pecadores, a ternura com a viúva de Naim que manda parar o funeral e ressuscita o filho, a vida pública de Jesus. As idas, porventura, às bodas de Caná, ou à casa de Lázaro em Betânia, e de Maria e de Marta, porque era amigo deles. Então, esta vida pública que coloca diante de nós aspectos espantosos dos sentimentos, das virtudes da vida de Jesus, para nos dispormos a imitá-lo e a segui-lo. Sempre o mesmo pedido: conhecimento interno do nosso Senhor Jesus Cristo, para melhor o seguir e o imitar e o amar. É isto que importa. E as meditações são para confrontar a vida e para assumirmos em nós. Quantas pessoas vão à missa e até se calhar vão com sacrifício e até algumas irão com piedade, mas depois não passam para a vida o Evangelho que ouviram e que meditaram, ou que foi proposto na liturgia e que foi comentado na homilia do sacerdote ou do diácono. Importa agora como é que na vida eu vou assumindo estes mistérios da própria vida pública de Jesus. Nesta segunda semana também vamos ter umas regras
Assim como na primeira semana tivemos as regras de discernimento para a primeira semana, que, se lembram, eu comentei pelo menos algumas mais importantes, nesta segunda semana vamos ter também umas regras que Inácio nos ajuda com estas regras sábias de muita experiência espiritual a discernir, a ver, a perceber os caminhos de Deus na nossa própria vida. Sem esquecer que a segunda semana, que vai terminar, como já dissemos, no Domingo de Ramos, nos vai abrir o coração para o mistério pascal. Da quinta-feira, já a terceira semana, mas nos abre a este mistério pascal. Então é este o projeto que temos diante de nós. Agora vamos, durante semanas, pegar em cada uma destas fases e para as aprofundar, para as fazer nossas, para as ir rezando. Desejo a todos uma boa semana, que o Senhor vos abençoe e vos proteja e vos dê um grande desejo de ir rezando ao ritmo dos exercícios de Santo Inácio para viver ao jeito de Jesus Cristo. Em nome deste Jesus e em nome da Trindade, eu vos vou abençoar para que o Senhor vos proteja e vos dê ânimo e alegria interior. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Até para a semana, se os quiser, uma boa semana e que tudo vos corra bem e que o Senhor vos abençoe.